Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Psaia, sou sócio fundador da Quantum Marketing, uma agente meio marketing especializada em e-commerce. E hoje a gente vai falar sobre entregabilidade, mais especificadamente sobre um resumo de relatório que a Klaviyo disponibiliza aqui para a gente, que vocês podem, com esse resumo, né, ter diversos insights para executar campanhas de e-mail marketing ou até mesmo desenvolver funis de vendas, tá? Bom, sobre a Klaviyo, essa é a ferramenta de e-mail marketing que nós utilizamos, tá? Utilizamos ela na Quantum, bem como também a gente utiliza ela para a Quantum Academy, né, que é o nosso projeto de educação aí da Quantum. Eu quero trazer aqui para você um pouquinho dessa ferramenta, né, de como é que você pode utilizar ela para realmente entender se você realmente está encaminhando e-mails certos para os clientes certos, com base no relatório que a própria Klaviyo aqui disponibiliza para a gente, tá? Antes de mais nada, a gente vai segmentar uma base de clientes que vocês têm aí e a partir dessa segmentação, a gente vai executar esse relatório que a Klaviyo disponibiliza para a gente, tá? Bom, segmentação nada mais é do que você pegar uma parcela do teu público com base em algum tipo de interesse ou algum tipo de comportamento, tá? Então aqui de cara já tem um comportamento de pessoas que abriram e-mail nos últimos 90 dias. Então esse é um comportamento aqui de pessoas engajadas, né? E eu quero extrair as pessoas que abriram esses e-mails e com base nisso entender como é que está a performance dessas pessoas, tá? Bom, eu vou ensinar vocês a executarem aqui essa segmentação, para vocês verem como é realmente muito simples, tá? Vou aqui em listas e segmentos na Klaviyo, é claro, né? A Klaviyo está integrada a Shopify, a Klaviyo também integra com outras plataformas, tá? Mas a gente também integra ela com a nossa API Quantum Link, que a gente basicamente integra com qualquer tipo de plataforma de e-commerce, tá? Plataforma de e-commerce e checkout. Mas nesse caso aqui é uma integração nativa, tá? Vou aqui clicar em criar segmento, tô aqui, ó, lista de segmentos, criar segmento. Vou definir aqui o nome, né? Abril, e-mail, últimos 90 dias. E eu quero entender como é que tá a performance aqui desse público, tá? E vou copiar a mesma coisa que eu coloquei no título, vou colocar aqui embaixo, porque a Clave ela consegue trazer através da IA dela, né? O que eu tô querendo e ela cria essa segmentação automaticamente pra gente, tá? Isso foi uma atualização recente aí da Clave, acho que tem pouco menos de um mês, tá? Que eu vi isso acontecer, logo depois que eles fizeram esse upgrade da linguagem, né, da ferramenta. Agora você consegue utilizar ela em português, tá? E ela entende os comandos que você dá para IA em português e traz justamente aqui o que eu acabei de pedir. Ele já traz o trigger, né, o que alguém fez ou não fez, abriu o e-mail pelo menos uma vez nos últimos 90 dias. E aqui a gente consegue, né, personalizar de diversas formas, mas esse não é o tema do vídeo, tá? Ele já traz aqui um preview da quantidade desse público. Normalmente a quantidade que está aí é a quantidade correta, tá? Eu vou clicar aqui, ó, em criar segmentos. Antes disso, vou colocar só aqui aula. Vou criar segmento e esperar a Klaviyo criar isso aí para mim, tá? Bom, enquanto ele cria, eu já vou clicar aqui em engajamento, justamente para não mostrar as pessoas que estão aqui dentro dessa lista. E é aqui nessa parte de engajamento que a gente vai executar o relatório de engajamento, tá? Eu vou entrar aqui no suporte da Klaviyo porque eu quero mostrar para você uma coisa que vai acontecer ali dentro. A Klaviyo ela separa os públicos em determinados segmentos ali. Pessoas altamente engajadas que abriram um e-mail com mais de 50% de taxa de abertura de e-mail e ela traz esse relatório dos últimos 30 dias com base nessa segmentação de 90 dias que você fez. Você já vai entender ali e o como, né, você pode utilizar a segmentação para disparar campanhas de e-mail, bem como também executar funis de vendas, tá? Importante destacar que para que você execute algum tipo de campanha, por muitas vezes você vai precisar fazer algum tipo de diagnóstico, né? Então esse diagnóstico de performance ali é, é o que vai definir o que a gente vai fazer de disparo nesse e-mail, tá? E a gente vai avançar nisso à medida que o tempo vai passando aí. Eu vou entrar aqui em central de ajuda. Aqui eu vou colocar abriram engajados. Deixa eu ver se eu acho aqui como criar segmentos engajados, compreensão, listas e conheça a regularidade. Não, deixa eu ver mais. Deixa eu ver esse aqui. Vou colocar aqui abriram e-mail. Vou colocar aqui 50% taxa de abertura.
Enquanto isso, vou voltar aqui. Vou dar uma atualizadinha para ver se ele já atualizou os membros lá. Bom, já atualizou, não vou clicar aqui porque senão vai mostrar os dados de todo mundo, né? Enfim. Vou clicar aqui ó, em executar relatório de engajamento. Aqui então ele vai pegar todos os públicos que constam nessa segmentação e com base nisso vai trazer um diagnóstico para a gente dos últimos 90 dias e dos últimos 30 dias. Aqui vai começar a ficar um pouco mais claro para vocês, tá? Vou lá aqui, ó. Vou colocar como relatório de engajamento. Entender como os relatórios de segmentos ajudam. Vamos ver esse aqui. Compreensão dos relatórios. Acho que esse aqui. Vamos ver. É esse aqui mesmo. Ó. Na Klaviyo tem tudo, tá, pessoal? E uma outra atualização que eles fizeram recentemente, né, foi justamente a atualização para português também. Então, se você chegou agora aí no vídeo, né, provavelmente você não sabe, mas a gente tinha um outro canal com um pouco mais de 5 mil inscritos, tá? A gente acabou perdendo esse canal, porque, enfim, aconteceu algumas coisas ali. Mas nós fomos pioneiros aí no Brasil a trazer a Klaviyo como ferramenta de e-mail marketing, bem como também a desenvolver uma API exclusiva para a Klaviyo, né? Onde a gente conecta a nossa API junto à plataforma de e-commerce. Então a gente basicamente pega o que as plataformas de e-commerce têm com relação a pedido, abandono de carrinho, etc. E com base nisso, pega os dados e transforma esses dados em funis e campanhas de e-mails, entende? Então é isso basicamente que a gente faz e a gente consegue fazer isso tanto no e-mail, que é o nosso carro-chefe, né? Quanto também o WhatsApp e SMS Marketing, tá? O WhatsApp é API oficial. E então, a partir de 2 anos atrás, né, mais ou menos, há 2 anos, a gente tinha essa competência na Clave, né? Nós somos Clave Partners também. E eles começaram a trazer algumas funções aí para o Brasil, começaram a traduzir a linguagem, enfim. Então, as pessoas realmente no Brasil estão utilizando mais a Clave, entendendo o real potencial dessa ferramenta, tá? E digo outra coisa, a Clave em 2022, se não me engano, recebeu um investimento da Shopify de mais de 100 milhões de dólares, né? Então, desde lá, a ferramenta ela vem crescendo absurdamente. As coisas que eu quero aqui dentro da central de ajuda da Clave é justamente isso daqui, ó. Os relatórios de engajamento, que é justamente isso que a gente vai ver aqui, tá? Bom, ele já executou aqui pra gente, então, o relatório de engajamento. Nós temos aqui, com base nessa segmentação de 90 dias, a seguinte questão: 83% de taxa de abertura dos últimos 30 dias. Então ele pega com base nesse público e entende o engajamento dos últimos 30 dias. Isso é super importante para você entender se realmente essas pessoas que são altamente engajadas com a tua marca, elas estão recebendo e-mail. Então você acaba que você mantém as pessoas que são engajadas com a tua marca engajados. Então você pode inclusive criar ofertas exclusivas para essas pessoas que compraram da marca, né? Enfim, a gente vai chegar lá. Bom, então nos últimos 30 dias, dessa segmentação aqui de abril e meio nos últimos 90 dias, nós temos 83,70 de taxa de abertura. Isso daqui é a média, tá, para esse público, então é um público altamente engajado, tá? Taxa de clique também, 4,52%, altamente engajado, tá? Normalmente as médias de mercado aí que a gente tem é 40% de taxa de abertura. Dá para inclusive vir aqui em benchmark para entender como é que é a média do mercado, tá? Mas o público engajado realmente está muito engajado. Normalmente você vai ver ali cerca de 20 a 30% de taxa de abertura, de 1 a 3% de taxa de clique, e a média do pedido por volta disso daqui mesmo, tá? Mas em dólar ali, 150 dólares, enfim. Mas isso depende do que você vende, depende de vários fatores, né? Mas você consegue ter uma noção de quanto essas pessoas aqui compram em média, né? Aqui, na minha visão, tendo em vista que eu conheço a marca, tá excelente o valor médio do pedido, tá? Porque esse é um produto a um custo mais baixo, né? Mais acessível. E as pessoas elas compram em quantidade, 2, 3 quantidades em kits, né? Então, realmente o ticket médio tá bacana aqui. Mas taxa de abertura altíssima nos últimos 30 dias significa que as pessoas realmente estão muito engajadas e a gente precisa manter essas pessoas engajadas, a gente já vai ver como fazer isso. A taxa de clique está muito boa também e a taxa de pedido média nos últimos 30 dias também está excelente. Uma das coisas que a gente vai observar aqui é o engajamento dos últimos 30 dias desse gráfico aqui, tá? Aqui nós temos justamente o que eu acabei de mostrar para vocês aqui, ó. Muito engajado, azul escuro no gráfico. É para a gente basicamente entender a fazer a leitura desse gráfico aqui, tá? Então nós temos aqui em azul muito engajado. Dessa base aqui de 14 mil leads, nós temos ali 2.977 que são muito engajados. E muito engajados, eu já tinha adiantado para vocês, é que tem taxa de abertura superior a 50% nos últimos 30 dias. Ou seja, cerca de 2.977 pessoas, cerca de 3 mil pessoas, tem taxa de abertura acima de 50%, ou seja, são mega engajadas. São pessoas que realmente precisam receber e-mail
receber e-mail com frequência, né? Justamente para que elas possam comprar mais de vocês. E são pessoas que abrem muito o e-mail, são pessoas que você precisa realmente estar mantendo um relacionamento ali dentro do e-mail, tá? E por muitas vezes você pode até desenvolver um funil para essas pessoas, né? Para que elas possam voltar a comprar de vocês. Um pouco engajados, a gente tem 357. Vamos entender aqui. Um pouco engajado, amarelo no gráfico. Pouco engajado, é esse aqui. Destinatários que têm abertura entre 20% e 50%. Então, pouco engajado, 167. Deixa eu ver aqui, ó. Um pouco engajado, cadê? É esse aqui, ó. Na verdade, não é amarelo, não. Tá traduzido errado, provavelmente. Porque ele tá na sequenciazinha aqui, ó. Muito engajado, um pouco engajado. Um pouco engajado. Taxa de abertura entre 20% e 50% também é uma taxa de abertura excelente, tá? Essa de um pouco engajado, verdinho. Agora sim, amarelo, 167. Como é que é o nome? Pouco engajado. Pouco engajado. Laranja no gráfico, vamos ver se ele acertou. Não, errou também. Destinatários têm taxa de abertura entre 0, mas menor que 20% nos últimos 30 dias. Ou seja, tem taxa de abertura entre 0 e 20%. É um público que está pouco engajado. Basicamente, a descrição já diz tudo, né? E assim a gente vai tendo a compreensão do público aqui, do que está rolando. Mas o ponto principal que eu quero chegar para vocês, daí tem o não engajado. Destinatários que não abriram nenhum e-mail nos últimos 30 dias. A gente tem aqui o não engajados, 569. O ponto mais crítico daqui é justamente por isso que você precisa executar o relatório diagnóstico, tá? Por quê? Porque aqui a gente tem o relatório de não recebeu e-mails. Isso daqui é óbvio, né? Não recebeu e-mails. Deixa as que não receberam nenhum e-mail nos últimos 30 dias, provavelmente porque foram suprimidos ou adicionados recentemente a uma lista, a outra lista em segmento. Então, basicamente, nós temos aqui cerca de, 90% da lista, talvez. 90% dessa segmentação de engajados não receberam e-mail nos últimos 30 dias. Isso é problemático porque a gente precisa trabalhar com essas pessoas que são engajadas. As pessoas que são engajadas, ou seja, que abriram e-mail nos últimos 90 dias, elas de fato têm um nível de engajamento muito alto, pela média aqui que a gente está vendo, né? Então a gente precisa, né, de fato, fazer com que essas pessoas que já abriram e-mail nos últimos 90 dias, que elas recebam e-mail nos últimos 30, justamente para a gente manter uma margem de lucro interessante dentro da nossa marca. Por quê? Quando a gente está encaminhando e-mail para quem tem interesse de abrir, que é o caso aqui justamente dessas pessoas, a lógica é que você vai fazer mais vendas através do e-mail. Então, esse daqui é um público que você, de fato, precisa trabalhar e precisa trabalhar muito bem, tá? Não só precisa, de fato, entender esse público, inclusive, né? Você pode puxar aqui, ó, não recebeu um e-mail nos últimos 30 dias, né? Que é o caso daqui. Eu posso segmentar exatamente esse tipo de público ou trabalhar com essa base inteira, que é a minha base de engajados. Então eu sei que aqui as pessoas têm uma taxa de abertura muito alta, bem como também tem uma taxa de clique muito alta. De maneira lógica, isso vai gerar mais conversões, porque o topo dessa pirâmide, no caso, né? Dessa pirâmide invertida, desse funil, é que de fato a gente precisa ter taxa de abertura. Primeiramente, entregabilidade, é claro, né? Mas a gente precisa ter taxa de abertura para ter taxa de clique e para por fim ter ali a conversão. Então, aqui a gente já tem um plano de ação imediato para esse tipo de marca, né? Para esse tipo de público. A gente precisa de fato trabalhar com essa base aqui de 90 dias. E como é um público extremamente engajado, que compra bastante, basicamente aqui a gente pode trabalhar ofertas de cupom de desconto ou descontos principalmente para reativar esses clientes que são altamente engajados com a tua marca. Então são clientes que já fazem muita abertura de e-mail, que já estão acostumados ali com o teu e-mail, e são pessoas que você não precisa se dedicar tanto ali no caso para que aconteça algum tipo de conversão. Porque provavelmente essas pessoas que não receberam e-mails, elas estão somente esperando algum tipo de e-mail, com algum tipo de promoção, algum tipo de novidade para executar uma compra na loja, né? Ah, Psy, mas eu quero trabalhar somente com o pessoal que não recebeu e-mail nos últimos 30 dias. Como é que eu faço? Listas e segmentos. Criar novo segmento. E vou colocar aqui, ó. Não recebeu e-mail nos últimos 30 dias, que é o que a gente quer trabalhar ali, né? Você pode colocar a nomenclatura da maneira que você achar melhor, lembrando que, né, que através dessa segmentação você pode criar ali a tua campanha de e-mail, tá? Mas eu vou colocar aqui, ó, não recebeu e-mail, vou pedir para Cláudio trazer essa lista para a gente. E daí a gente pode colocar esse cliente tanto numa campanha de e-mail marketing, ou seja, um e-mail único para essa pessoa, bem como também colocar ela dentro de um funil onde ela vai receber e-mails sequenciais e vai sair desse funil uma vez que ela comprar, né? Então colocamos aqui, não recebeu e-mail nos últimos 30 dias, recebeu e-mail 0 vezes nos últimos 30 dias. Ele já trouxe aqui um público maior. Ele não pegou somente aquele público ali de
de engajados, né? Se a gente quisesse pegar especificamente aquele público lá de engajados, a gente teria que colocar uma segmentação com um E aqui, né? Então, basicamente, a gente vai pegar aqui outra segmentação que eu coloquei ali é abrir o e-mail, né? Open e-mail, pelo menos uma vez nos últimos 90 dias. E vou colocar aqui, não recebeu e-mail nos últimos 90 dias. Então, basicamente, eu estou pegando aquele público que eu já havia criado, né? E eu estou filtrando ele com base exatamente no que eu quero. Aquelas 10 mil pessoas que a gente acabou de ver no relatório, acabei fechando ali, mas foram elas que apareceram aqui. Então a gente consegue pegar exatamente o público que a gente quer com a segmentação que a gente quer. Então, basicamente, eu peguei aquele público que eu já estava utilizando, abri o e-mail pelo menos uma vez nos últimos 90 dias, e também coloquei um E, que é no caso quando eu quero filtrar. Quando eu escolho o ou, eu vou adicionar. Quando eu escolho o e, eu estou filtrando ainda mais esse público, tá? Então aqui eu estou pegando exatamente aquela lista que apareceu no relatório, tá? Mas como vocês viram ali, né, existe, sem essa segmentação aqui, existe um público ali um público muito maior, de 50 mil pessoas, né? Então a gente precisaria trabalhar com essas pessoas também. Mas aqui a gente está numa marca onde as campanhas a gente faz em uma outra plataforma porque fica mais barato no final das contas. Não recomendo que vocês façam isso, tá? É somente para reduzir custo ali da marca. Minha sugestão é, façam absolutamente tudo pela Klaviyo, porque aqui você vai pagar um pouco a mais, está pagando em dólar, né? Contudo, o poder de segmentação que você tem, o poder de relatórios que vocês têm, o poder de diagnóstico que vocês têm vão facilitar demais aí para que vocês entendam sobre a performance de e-mail marketing de vocês e consigam corrigir ali determinados tipos de problemas, né? Uma situação como essa aqui não aconteceria, porque essa marca ela está recebendo, os clientes dessa marca estão recebendo e-mail todos os dias. Mas aqui na Klaviyo, repara o nível de segmentação que a gente consegue fazer. É realmente muito mais avançado do que qualquer outra plataforma, tá? Bom, temos aqui a segmentação, vou criar o segmento e a partir daqui eu posso utilizar essa segmentação para desenvolver ali as nossas campanhas e os nossos funis. Também posso, se for o caso, executar um diagnóstico aqui para entender um pouco mais profundamente quem são os públicos aqui dessa base, tá? É claro, aqui a gente já sabe qual é mais ou menos o público, mas o comportamento dele em si, a gente não sabe muito bem. Mas, como aqui é um filtro muito mais específico, ele recebeu e-mail nos últimos 30 dias, recebeu e-mail nos últimos 90 dias, quer dizer, ele abriu e-mail nos últimos 90 dias, mas não recebeu nos últimos 30. A gente já sabe exatamente qual é o tipo de comportamento e o que a gente precisa trabalhar com esse cliente, tá? Bom, se ficar ainda mais, se ficar muito complicado para você desenvolver algum tipo de estratégia para isso, a minha sugestão é que você utilize o ChatGPT ali para trazer alguns insights, né? E a partir disso desenvolver algum tipo de campanha ali. Se você quiser aprender como é que desenvolve campanhas ou funis de vendas aqui com a Klaviyo, tem outros vídeos no canal, ou te convido a acessar aí a Quantum Academy, tá? Que é o nosso projeto de educação de e-mail marketing, onde você vai aprender do zero avançado como executar campanha de e-mail marketing, como transformar teu e-mail numa máquina de vendas, tá? Bom, pessoal, sobre o vídeo de hoje era isso. Próximos vídeos aí eu ensino vocês a executar uma campanha com base nessa segmentação, que vai ficar um pouco mais claro de vocês entenderem o porquê, né? Você precisa segmentar esse cliente para depois executar uma campanha de e-mail. Quando você descobre exatamente qual é o tipo de comportamento do teu cliente dentro ali da tua marca, né? Com base nisso você consegue personalizar uma estratégia para esse cliente. Então, com isso você consegue melhor resultado porque você sabe qual é o tipo de comportamento do cliente, o que ele está fazendo, o que ele precisa e executar uma campanha de e-mail só para isso, tá? Um exemplo muito clássico aqui do que a gente consegue fazer com relação às segmentações também, a gente consegue segmentar clientes que acessaram a coleção X, por exemplo, mas ainda não compraram. Então a gente consegue, com base nisso, segmentar esses clientes e mandar uma campanha de e-mail marketing falando especificamente daquela coleção, trazendo mais clareza para o cliente sobre aquilo. Basicamente, então, a gente está pegando o cliente certo, no momento certo, fazendo o disparo de campanha, e é justamente para isso que serve o e-mail marketing, tá? E não somente fazer disparo de campanhas com toda a base, de maneira aleatória, porque isso não funciona mais, ok? Bom, pessoal, é isso então. Espero que vocês tenham curtido essa aula e até o próximo vídeo.